Florence Scovel Shinn dedicou 19 anos de sua vida ensinando as pessoas a declarar, a falar palavras de poder, a usar a voz como um cajado de poder, mas ela guardava um segredo que carregou por quase toda a sua jornada, um segredo tão poderoso que ela temia revelar publicamente, porque esse segredo desafia tudo o que você já ouviu sobre manifestação. Florence descobriu que existe algo ainda mais poderoso do que falar. Algo que a maioria dos mestres da prosperidade ignora completamente. E quando você entender o que vou revelar nos próximos minutos, você vai perceber por que seus decretos, às vezes, parecem não funcionar, por que suas afirmações parecem bater em uma parede invisível, por que você fala e nada acontece. O segredo de Florence não era uma nova palavra mágica, não era uma fórmula secreta, não era um decreto mais elaborado, não era um mantra complexo, não era uma técnica de imaginação criativa mais sofisticada. O segredo de Florence era o silêncio. Mas calma, não é qualquer silêncio. Florence descobriu um ritual específico, 7 minutos, às 7 da manhã, durante 7 dias. E o que acontecia depois desses 7 dias assustava até mesmo Florence. Manifestações que pareciam impossíveis, respostas que chegavam de fontes totalmente inesperadas, sincronicidades que desafiavam qualquer explicação lógica. Você provavelmente está se perguntando como o silêncio pode ser mais poderoso do que declarar. Como o não falar pode manifestar mais do que o falar. Isso parece contradizer tudo o que você aprendeu sobre a lei da atração. E é exatamente por isso que esse conhecimento ficou oculto por tanto tempo. Em 1923, Florence atendia uma mulher chamada Ana. Ana era o que Florence chamava de declaradora compulsiva. Ela acordava declarando, passava o dia inteiro repetindo afirmações, ia dormir murmurando palavras de poder. Ana conhecia todos os decretos, praticava todas as técnicas, tinha diários repletos de desejos escritos milhares de vezes. E Ana estava completamente bloqueada. 3 anos de prática intensa, 3 anos repetindo que era próspera, abundante, abençoada. E a realidade de Ana era exatamente o oposto. Dívidas acumuladas, relacionamento destruído, saúde fragilizada. Quanto mais Ana declarava, pior as coisas pareciam ficar. Florence observou Ana por semanas, estudou seus padrões, analisou sua energia e então Florence percebeu algo que mudou sua compreensão sobre manifestação para sempre. Ana não conseguia ouvir. Não era um problema físico. Os ouvidos de Ana funcionavam perfeitamente. O problema era mais profundo. Ana estava tão ocupada falando com o universo que não conseguia ouvir o que o universo tentava dizer para ela. Florence explicou para Ana uma verdade que poucos entendem. A manifestação não é um monólogo, é um diálogo. Você fala com o universo através dos seus decretos, mas o universo também fala com você, através da intuição, através dos sinais, através daquela voz suave que sussurra no silêncio. O problema é que a maioria das pessoas nunca para de falar tempo suficiente para ouvir. Florence disse para Ana algo que a deixou chocada. Ela pediu para Ana parar de declarar, completamente, por 7 dias. Ana resistiu. Como assim? Parar de declarar? Isso não vai bloquear tudo? Florence sorriu e disse que era exatamente o oposto. O excesso de decretos já estava bloqueando tudo, mas Florence não pediu apenas silêncio comum. Ela ensinou Ana o ritual do silêncio sagrado. Todo dia, às 7 da manhã, Ana deveria sentar em silêncio absoluto por 7 minutos, sem declarar, sem afirmar, sem visualizar,
sem pensar em manifestação, apenas silêncio, apenas presença, apenas escuta. Ana achou que seria fácil. 7 minutos não era nada comparado às horas que ela passava declarando. Mas no primeiro dia, Ana descobriu algo perturbador. Ela não conseguia ficar em silêncio. Nos primeiros 30 segundos, sua mente começou a gritar. Pensamentos sobre dívidas, preocupações sobre o futuro, listas de tarefas, memórias dolorosas. A mente de Ana era uma cacofonia constante que ela nunca tinha percebido. Porque estava sempre ocupada decretando por cima desse barulho. Florence explicou que esse era exatamente o problema. Ana estava usando decretos como uma forma de fugir do caos interno. Cada afirmação era uma tentativa de abafar os pensamentos negativos. Mas abafar não é o mesmo que curar. E enquanto aquele caos interno existisse, nenhum decreto teria poder real. O silêncio de Florence não era uma técnica de relaxamento. Era uma ferramenta de diagnóstico espiritual. No silêncio, você descobre o que realmente está acontecendo dentro de você. No silêncio, você enfrenta os medos que seus decretos tentam esconder. No silêncio, você ouve as crenças limitantes que sabotam suas manifestações. Ana persistiu. Dia após dia, às 7 da manhã, ela sentava em silêncio. Os primeiros 3 dias foram um inferno. Sua mente gritava cada vez mais alto. Memórias dolorosas que ela tinha enterrado há anos começaram a emergir. Medos que ela não sabia que tinha vieram à superfície, mas algo começou a mudar no 4º dia. Os gritos começaram a diminuir, os pensamentos começaram a desacelerar, e pela primeira vez em anos, Ana experimentou algo que ela tinha esquecido que existia: paz. No 5º dia, Ana ouviu algo no silêncio, uma voz suave. Não era uma alucinação, não era imaginação. Era aquela voz que Florence chamava de intuição divina. E essa voz disse para Ana fazer algo muito específico. Ligar para uma prima que ela não falava há 5 anos. Ana resistiu. Por que ligaria para aquela prima? Elas tinham brigado. A relação estava destruída. Não fazia sentido. Mas a voz no silêncio era clara. E Florence sempre ensinou que, quando a intuição fala, você obedece. Ana ligou. A prima atendeu surpresa. E nos primeiros minutos de conversa, a prima mencionou algo que fez Ana quase derrubar o telefone. A prima tinha uma amiga que estava procurando exatamente o tipo de serviço que Ana oferecia. Um contrato que pagaria todas as dívidas de Ana de uma vez. Em 7 dias de silêncio, Ana manifestou o que 3 anos de decretos não conseguiram. Mas aqui está o que você precisa entender. Não foi o silêncio sozinho que manifestou. Foi o que o silêncio permitiu que acontecesse. Quando Ana parou de falar, ela finalmente conseguiu ouvir. E quando ela ouviu, recebeu a orientação divina de que precisava. A intuição sempre esteve tentando guiar Ana para aquela ligação. Mas Ana estava ocupada demais decretando para ouvir. Florence passou os próximos anos refinando o ritual do silêncio sagrado. Ela testou com dezenas de alunos, documentou os resultados, e o que ela descobriu confirmou sua teoria. Das 47 pessoas que seguiram o protocolo corretamente, 43 tiveram manifestações significativas em até 21 dias. Isso é uma taxa de sucesso de mais de 91%, muito maior do que a taxa de sucesso de decretos sozinhos. Mas Florence descobriu que não era qualquer silêncio que funcionava. Havia condições específicas que precisavam ser respeitadas. Primeiro, o horário. 7 da manhã não era arbitrário. Florence Scovel Shinn explicava que às 7 da manhã, o véu entre o mundo físico e o mundo espiritual está particularmente fino. O corpo está saindo do estado de sono.
onde o subconsciente ainda está ativo e receptivo. A mente consciente ainda não assumiu o controle total. É um momento de transição, um portal natural. Segundo, a duração. 7 minutos sagrados também não eram arbitrários. Florence testou durações diferentes. 3 minutos eram insuficientes para aquietar a mente tagarela. 10 minutos causavam desconforto em iniciantes e geravam resistência. 7 minutos sagrados era o tempo perfeito. Longo o suficiente para criar silêncio real. Curto o suficiente para ser sustentável. Terceiro, a postura. Florence insistia que a pessoa deveria sentar, não deitar. Deitar induzia sono. E o objetivo não era dormir. O objetivo era criar um estado de alerta relaxado. Presente, mas não tenso. Quieto, mas não inconsciente. Quarto, o compromisso. 7 dias consecutivos eram essenciais. Pular um dia quebrava o momentum energético. Florence comparava a um telefone tentando fazer conexão. Cada dia de silêncio era como um sinal sendo enviado. No 7º dia, a conexão se completava. E havia uma quinta condição que Florence Scovel Shinn considerava a mais importante de todas. Durante o silêncio, você não deveria tentar manifestar nada. Isso confundia muitos alunos. Como assim não tentar manifestar? Não é esse o objetivo? Florence explicava que o silêncio não era uma técnica de manifestação. Era uma técnica de preparação para a manifestação. Pense assim, antes de plantar uma semente, você prepara o solo, você remove as ervas daninhas, você areja a terra, você cria as condições ideais para o crescimento. O silêncio era a preparação do solo da sua mente. Os decretos eram as sementes. O erro da maioria das pessoas era tentar plantar sementes em solo contaminado, declarar prosperidade enquanto a mente está cheia de medo, afirmar abundância enquanto o subconsciente grita escassez. As sementes até germinam, mas não conseguem criar raízes em solo tão hostil. O silêncio de Florence Scovel Shinn limpava o solo, removia as ervas daninhas mentais, criava espaço para que os decretos pudessem realmente funcionar. Mas o silêncio fazia algo ainda mais poderoso. Ele abria um canal de comunicação que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Florence chamava esse canal de linha direta com o divino. Quando você está sempre falando, a linha está sempre ocupada. Você não consegue receber chamadas. Mas quando você faz silêncio, a linha fica livre. E é aí que a orientação divina pode entrar. Em 1925, Florence atendeu um homem chamado Roberto. Roberto era empresário, estava à beira da falência, tinha tentado tudo. Declarações, imaginação criativa, afirmações. Nada funcionava. Os credores estavam fechando o cerco. Roberto tinha exatamente 14 dias antes de perder tudo. Florence Scovel Shinn olhou para Roberto e disse algo que o deixou furioso. Ela disse que Roberto estava manifestando a falência. Roberto protestou. Como assim manifestando a falência? Ele passava horas por dia declarando prosperidade. Visualizava sua empresa crescendo. Afirmava sucesso a cada momento. Florence perguntou o que Roberto pensava nos intervalos entre os decretos. Roberto ficou em silêncio. Nos intervalos? Bem, nos intervalos ele pensava nas dívidas, nas contas, nos credores, no medo de perder tudo. Florence explicou o problema. Roberto passava talvez 1 hora por dia declarando prosperidade, mas passava as outras 23 horas vibrando medo e escassez. A matemática era simples. 23 horas de medo sempre venceriam 1 hora de declaração. Mas o silêncio poderia mudar essa equação. Florence ensinou Roberto o ritual do silêncio sagrado.
Mas com uma modificação importante. Além dos 7 minutos sagrados às 7 da manhã, Roberto deveria fazer 1 minuto de silêncio a cada hora durante o dia. 60 segundos de pausa, 60 segundos de presença, 60 segundos interrompendo o ciclo de pensamentos negativos. Roberto resistiu. Ele não tinha tempo para ficar fazendo silêncio. Sua empresa estava afundando. Ele precisava agir. Florence respondeu com uma pergunta que silenciou Roberto. Toda essa ação que você está fazendo nos últimos meses está funcionando? Roberto começou o ritual no dia seguinte. Os primeiros 3 dias foram tortura. Cada vez que Roberto fazia silêncio, sua mente gritava sobre as dívidas, sobre os credores, sobre o fracasso iminente. Mas Roberto persistiu. No 4º dia, durante o silêncio da manhã, Roberto teve uma intuição clara. Um nome veio à sua mente. O nome de um antigo parceiro de negócios com quem ele tinha perdido contato há anos. Roberto ignorou. Provavelmente era só sua mente divagando. No 5º dia, o mesmo nome veio novamente, mais forte dessa vez, com uma urgência que Roberto não conseguia explicar. No 6º dia, Roberto não aguentou mais. Ele procurou o contato desse antigo parceiro e ligou. A conversa que se seguiu mudou tudo. O antigo parceiro estava procurando exatamente o que a empresa de Roberto oferecia. Um contrato que não só pagaria todas as dívidas, mas deixaria Roberto com capital para expandir. Um contrato que tinha surgido há apenas 2 semanas e que o parceiro não sabia para quem oferecer. Se Roberto tivesse ligado 1 semana depois, o contrato já teria ido para outro fornecedor. O silêncio não manifestou o contrato. O contrato já existia. O silêncio permitiu que Roberto ouvisse a orientação para encontrá-lo. Essa é a diferença fundamental que Florence Scovel Shinn descobriu. A maioria das pessoas pensa em manifestação como criar algo do nada, declarar e magicamente o universo produz o que você pediu. Mas Florence entendia que manifestação funciona de forma diferente. O universo já tem tudo preparado para você. Sua abundância já existe. Suas soluções já estão disponíveis. Seus milagres já estão prontos. O problema não é que o universo não entrega. O problema é que você não consegue ver onde está a entrega. Você não consegue ouvir as instruções de onde ir buscar. Você está tão ocupado falando que não percebe as respostas. O silêncio abre seus olhos espirituais. O silêncio destampa seus ouvidos intuitivos. O silêncio permite que você finalmente receba o que sempre esteve disponível. Em 1927, Florence fez uma descoberta que a surpreendeu. Ela estava trabalhando com um grupo de 12 mulheres. Todas praticavam o ritual do silêncio sagrado simultaneamente. Todas às 7 da manhã. Todas por 7 minutos sagrados. Todas durante 7 dias. Os resultados foram extraordinários. Não apenas individualmente, mas coletivamente. Florence percebeu que quando várias pessoas fazem silêncio ao mesmo tempo, algo se amplifica, como se os silêncios se conectassem, como se criassem um campo de receptividade compartilhado. Das 12 mulheres que participaram, 11 experimentaram manifestações significativas já nos primeiros 14 dias. A única que não obteve resultados admitiu ter faltado a 2 dias do ritual. Florence chamou esse fenômeno de silêncio coletivo amplificado. Ela acreditava que quando várias pessoas entram em silêncio simultaneamente, elas criam uma espécie de portal energético, um espaço onde a intuição flui com mais facilidade, onde as respostas chegam de forma mais clara e objetiva. Foi por isso que Florence estabeleceu às 7 da manhã como o horário fixo.
não apenas pelas qualidades energéticas desse horário, mas porque isso criava uma sincronicidade. Todos os praticantes do ritual entravam em silêncio ao mesmo tempo. Todos contribuíam para esse campo de receptividade coletiva. Você pode estar praticando o silêncio sozinho em seu quarto. Mas se outras pessoas estiverem fazendo o mesmo, no mesmo horário, existe uma conexão invisível, uma amplificação que você talvez não perceba conscientemente, mas que potencializa seus resultados de forma inacreditável. Mas aqui está a parte que poucos conhecem. O erro que destrói o poder do silêncio. Florence descobriu que existe uma forma de fazer silêncio que não apenas não funciona, mas que pode até mesmo piorar as coisas. E a maioria das pessoas comete esse erro sem perceber. O erro é fazer silêncio com expectativa ansiosa. Sentar em silêncio esperando ouvir uma voz. Ficar em silêncio contando os minutos para acabar. Fazer silêncio enquanto mentalmente pergunta: quando é que a manifestação vai chegar? Esse tipo de silêncio não é silêncio. É apenas uma forma mais sutil de ansiedade. E ansiedade, Florence sempre ensinou, repele a manifestação. O silêncio verdadeiro não espera nada. O silêncio verdadeiro não busca nada. O silêncio verdadeiro é completo em si mesmo, é plenitude. Florence comparava com a diferença entre um lago agitado e um lago calmo. Quando o lago está agitado, você não consegue ver seu reflexo. As ondas distorcem tudo. Mas quando o lago está perfeitamente calmo, ele se torna um espelho perfeito. Você vê a realidade claramente. Se você faz silêncio com expectativa, está jogando pedras no lago. Cada pensamento de quando vai manifestar é uma pedra. Cada verificação mental de estou fazendo certo é uma pedra. Cada ansiedade sobre será que vai funcionar é uma pedra. O lago nunca fica calmo. O espelho nunca se forma. A clareza nunca chega. Florence ensinou uma técnica para evitar esse erro. Ela chamava de silêncio do não retorno. Quando você entra no silêncio, você faz uma declaração interna. Eu não preciso de nada deste silêncio. Eu não estou aqui para receber nada. Eu estou aqui apenas para estar. Paradoxalmente, é quando você não precisa de nada que tudo pode vir. É a mesma lei que Florence ensinou sobre manifestação em geral. Quando você está desesperado por algo, você repele. Quando você está em paz sem isso, você atrai. O silêncio funciona da mesma forma. É a lei da atração em ação. Ana, aquela primeira aluna que mencionei, quase cometeu esse erro. Nos primeiros dias, ela fazia silêncio pensando, me dá a resposta, me dá a resposta, me dá a resposta, e nada vinha. Foi só quando ela desistiu de esperar respostas que as respostas começaram a vir, como uma brisa suave. Florence documentou esse padrão repetidamente. As pessoas que entravam no silêncio sem expectativas eram as que mais recebiam. As pessoas que entravam no silêncio esperando milagres eram as que menos recebiam. A lei do silêncio era a lei do desapego aplicada de forma ainda mais profunda, um mergulho no mais profundo oceano da alma. Agora, preciso te contar sobre uma descoberta que Florence fez quase por acaso. Uma descoberta que transformou o ritual do silêncio sagrado em algo ainda mais poderoso. Em 1929, Florence estava trabalhando com uma mulher chamada Isabel. Isabel era diferente dos outros alunos. Ela não tinha problemas financeiros. Não estava doente. Seu casamento era feliz. Isabel veio até Florence com uma queixa diferente. Ela se sentia vazia. Não era depressão, não era tristeza. Era algo mais sutil, uma sensação de que estava vivendo a vida de outra pessoa, de que algo essencial estava faltando, de que ela tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Florence reconheceu imediatamente o problema.
Isabel estava desconectada de sua própria alma. Pode parecer estranho, mas Florence via isso constantemente. Pessoas que passaram tanto tempo vivendo para os outros, atendendo expectativas, cumprindo obrigações, que perderam o contato com quem realmente eram. Pessoas que não sabiam mais o que queriam, porque fazia tanto tempo que não perguntavam. Florence ensinou a Isabel o ritual do silêncio sagrado, mas com uma modificação crucial. Nos últimos 2 minutos do silêncio, Isabel deveria fazer uma única pergunta interna. Quem sou eu? Não era uma pergunta filosófica. Não era para ser respondida intelectualmente. Era uma pergunta para ser sentida. Uma pergunta para abrir espaço para que a resposta emergisse do silêncio, como uma revelação divina. Isabel praticou por 7 dias, e no 7º dia, algo aconteceu que a deixou em lágrimas. Durante o silêncio, Isabel se viu como uma criança. Tinha 7 anos, estava desenhando e estava completamente feliz, completamente absorvida, completamente ela mesma. Era a pura essência de sua alma se manifestando. Isabel tinha esquecido que adorava desenhar. Tinha esquecido que, quando criança, passava horas criando mundos no papel. Tinha esquecido, porque os adultos disseram que arte não dava dinheiro, que ela precisava ser prática, que desenhar era perda de tempo. Isabel tinha 52 anos. Não desenhava há mais de 40 anos. E no silêncio do 7º dia, sua alma finalmente conseguiu lembrá-la de quem ela realmente era. Foi um reencontro emocionante. Isabel começou a desenhar novamente naquela mesma semana. No começo, apenas como hobby, apenas alguns minutos por dia. Mas algo começou a mudar nela. O vazio começou a ser preenchido. A sensação de viver a vida de outra pessoa começou a desaparecer. 1 ano depois, Isabel estava vendendo suas ilustrações. Não porque precisava do dinheiro, mas porque sua arte tocava as pessoas. E compartilhar sua arte tinha se tornado uma extensão de quem ela era, a materialização de sua alma. Florence disse que o caso de Isabel revelou algo fundamental. O silêncio não serve apenas para ouvir orientações sobre o que fazer. O silêncio serve para lembrar quem você é, para redescobrir a sua verdadeira essência. E quando você lembra quem você é, a manifestação se torna quase automática, porque você para de tentar manifestar coisas que não são realmente suas. Você para de perseguir sonhos que outros plantaram em você. Você começa a atrair o que realmente pertence à sua essência, ao seu propósito divino. Lembra o que falei sobre Ana, aquela mulher que declarava compulsivamente? Florence descobriu mais tarde que Ana estava declarando prosperidade financeira, mas seu verdadeiro desejo era outro. Ana queria ser escritora, queria criar histórias, queria tocar pessoas com palavras. Mas em algum momento, Ana decidiu que ser escritora não era prático, que ela precisava de dinheiro, e assim silenciou a voz de sua alma, que deveria focar em prosperidade material. Então, por anos, ela se viu declarando algo que não ressoava com sua alma. O silêncio. O silêncio. Ele revelou essa verdade profunda para Ana. E quando ela, finalmente, começou a escrever com a alma, quando ela, finalmente, honrou a essência de quem realmente era, a prosperidade financeira floresceu como uma consequência natural, não por causa de declarações vazias, mas porque ela estava alinhada com seu propósito divino. Esse é o poder oculto do silêncio, um segredo que poucos realmente compreendem. O silêncio não apenas escancara as portas da intuição. O silêncio reconecta você com a verdade que reside em seu coração. E quando você vibra nessa verdade, o universo inteiro se move em sua direção.
conspirando a seu favor de maneiras que você jamais ousou sonhar. Mas espere, eu ainda não te revelei sobre o maior teste que o silêncio pode trazer. E se você não estiver preparado, se não souber disso antes de começar, você pode se render justamente no momento em que a vitória está prestes a se manifestar. Florence chamava isso de a resistência do terceiro dia. Quase todas as pessoas que se entregam ao ritual do silêncio sagrado experimentam um fenômeno, digamos, peculiar. No terceiro dia, de repente, tudo parece piorar. A mente se transforma em um turbilhão. Os pensamentos negativos ganham força, se tornam mais intensos. A vontade de jogar tudo para o alto, de desistir, se torna quase irresistível. Florence explicava que isso não era um sinal de que o silêncio não estava funcionando. Longe disso, era a prova de que o silêncio estava cumprindo seu propósito divino, com perfeição. Pense da seguinte forma: quando você começa a limpar uma casa que ficou abandonada por anos, a bagunça parece se multiplicar antes de desaparecer. Você move os móveis e a poeira acumulada se revela. Você abre os armários e encontra lembranças esquecidas. O processo de limpeza traz à tona aquilo que estava escondido nas profundezas. O silêncio age da mesma forma com sua mente. Nos primeiros dias, você está apenas começando a remover a mobília mental. No terceiro dia, toda a sujeira que estava oculta, os medos que você abafava com declarações superficiais, as crenças limitantes que você ignorava, os pensamentos que você fingia não ter, tudo vem à tona. A maioria das pessoas desiste no terceiro dia, convencida de que o silêncio está causando danos, mas a verdade é que o silêncio está fazendo exatamente o que deveria fazer. Está revelando o que precisa ser curado. Se você perseverar além do terceiro dia, algo mágico acontece. É como se a tempestade finalmente se dissipasse, os pensamentos começam a se acalmar, a mente, finalmente, encontra a quietude genuína, e é nesse espaço de silêncio verdadeiro que a verdadeira magia se manifesta. Florence tinha um aluno, Ricardo, que quase se rendeu no terceiro dia. Ricardo era um homem de negócios bem-sucedido, um homem acostumado a ter o controle de cada aspecto de sua vida, ou pelo menos era o que ele pensava. No terceiro dia de silêncio, Ricardo foi inundado por memórias da infância, memórias de seu pai, constantemente repetindo que ele nunca seria nada na vida, memórias de humilhações sofridas na escola, memórias de momentos em que se sentiu completamente impotente. Ricardo não pensava nessas coisas há décadas. Tinha construído uma vida de sucesso, justamente para provar que aquelas memórias estavam erradas. Tinha enterrado tudo tão fundo que acreditava que não existiam mais. O silêncio desenterrou tudo. Ricardo quis interromper o ritual imediatamente. Queria voltar a declarar, a se manter ocupado, a fazer qualquer coisa para abafar aquelas memórias novamente. Mas Florence o incentivou a continuar. No quinto dia, algo se transformou. Ricardo não estava mais fugindo das memórias, estava as encarando de frente, e ao olhar para elas, percebeu que elas não tinham mais poder sobre ele. Eram apenas memórias, eventos do passado que não definiam quem ele era naquele momento. No sétimo dia, Ricardo experimentou uma leveza, uma paz que não sentia desde a infância. Era como se um fardo, um peso que ele nem sabia que carregava, tivesse sido removido. E nas semanas que se seguiram, Ricardo percebeu que sua forma de conduzir os negócios havia se transformado. Ele não estava mais tentando provar nada para ninguém. Estava simplesmente fazendo o que amava. E os resultados, paradoxalmente, se tornaram incrivelmente melhores.
Florence documentou casos similares repetidamente. O silêncio não era apenas uma técnica de manifestação, era uma técnica de cura. E a cura que florescia no silêncio criava um terreno fértil, onde todas as outras técnicas prosperavam com mais intensidade. Agora, deixe-me te guiar, te mostrar exatamente como praticar o ritual do silêncio sagrado, da maneira que Florence ensinou. Primeiro, você vai escolher um lugar. Não precisa ser um local especial. Pode ser seu quarto, pode ser uma poltrona na sala. O importante é que seja um lugar onde você não será interrompido por 7 minutos sagrados. Avise as pessoas da casa, se for necessário. Coloque seu telefone no silencioso. Segundo, você vai se sentar, não se deitar, sentar, com a coluna razoavelmente ereta, mas sem rigidez. Confortável, mas alerta. Você pode sentar em uma cadeira, com os pés firmemente plantados no chão. Pode se sentar no chão, se preferir. O importante é evitar uma posição que induza ao sono. Terceiro, você vai programar um timer para 7 minutos sagrados. Isso é fundamental. Você não deve ficar checando o relógio durante o silêncio. O timer te liberta dessa preocupação. Quando ele tocar, você saberá que o tempo se esgotou. Quarto, você vai fechar os olhos e respirar normalmente. Não precisa se forçar a fazer nenhuma respiração especial. Não precisa contar as respirações. Apenas respire naturalmente. Quinto, e aqui reside o ponto crucial. Você não vai fazer nada, não vai declarar, não vai afirmar, não vai visualizar, não vai meditar, não vai tentar esvaziar a mente, não vai buscar alcançar nenhum estado especial. Você vai apenas sentar, apenas estar presente, apenas existir naquele momento. Pensamentos inevitavelmente surgirão. Deixe-os surgir. Não lute contra eles. Não tente afastá-los. Mas também não se apegue a eles. Simplesmente observe. Como se você estivesse sentado na margem de um rio, contemplando a água fluir. Os pensamentos são a água. Você é a margem. Você não precisa se jogar no rio. Você não precisa interromper o curso do rio. Você apenas observa o rio seguir seu caminho. Esse é o silêncio de Florence. Não é a ausência de pensamentos. É a não identificação com os pensamentos. É perceber que você não é a voz em sua cabeça. Você é aquele que observa a voz. Se, durante o silêncio, uma intuição clara, um insight surgir, registre-o mentalmente. Não precisa agir imediatamente. Não precisa nem mesmo pensar muito sobre isso. Apenas registre. Após o silêncio, você pode anotar em um diário, se sentir o chamado. Sexto, quando o timer tocar, não se levante de imediato. Permaneça ali por mais alguns segundos. Faça 3 respirações profundas e lentas. Agradeça pelo tempo de silêncio. Então, abra seus olhos e retome seu dia. Você vai se dedicar a esse ritual. Todos os dias, às 7 da manhã, durante 7 dias consecutivos. Parece simples, e é, mas simples não significa fácil. Você enfrentará resistência, sua mente inventará desculpas. Hoje não dá tempo, amanhã eu começo. Isso provavelmente não funciona. Reconheça essas vozes pelo que elas realmente são. A resistência do ego, que não quer ser observado. E siga em frente, persista, mesmo assim. Se você faltar um dia, recomece do zero. O protocolo só funciona com 7 dias consecutivos. Dias alternados não criam o mesmo impacto. Agora, existe uma versão avançada do protocolo, que Florence ensinava apenas para seus alunos mais experientes. É o que Florence chamava de o silêncio do crepúsculo. Além dos 7 minutos sagrados às 7 da manhã, você adiciona 3 minutos de silêncio às 7 da noite.
espelhando o ritual matinal, criando 2 portais de silêncio abençoados no seu dia. Os 3 minutos noturnos funcionam de forma diferente. De manhã, você está abrindo o canal para receber a orientação divina para o dia. À noite, você está fechando o ciclo, agradecendo pelas bênçãos do dia, liberando o que não serve mais ao seu propósito, preparando o terreno fértil para o dia seguinte. Florence relatou que pessoas que praticavam ambos os silêncios tinham resultados significativamente mais rápidos. Algumas manifestações que normalmente levariam 2 ou 3 semanas aconteciam em apenas 7 dias. É incrível, mas Florence alertava que a versão avançada só deveria ser praticada depois de pelo menos um ciclo completo de 7 dias do ritual básico. Tentar fazer demais, cedo demais, geralmente resultava em abandono do ritual inteiro. Você acabou de receber um conhecimento que Florence manteve restrito durante anos. Um conhecimento que ela compartilhou apenas com alunos que já tinham demonstrado um comprometimento real com a transformação espiritual. Esse conhecimento sobre o silêncio sagrado ficou oculto, porque Florence sabia que a maioria das pessoas não estava pronta para ouvir que falar menos poderia ser mais poderoso do que falar mais. Vivemos numa cultura que valoriza a ação, o fazer, o falar. A ideia de que o não fazer pode ser ainda mais potente vai contra tudo que aprendemos. Mas você está aqui. Você ouviu até este momento. Isso me diz algo sobre você. Você não é como a maioria das pessoas, que pula de vídeo em vídeo, de técnica em técnica, sem nunca aplicar nada. Você é alguém que reconhece valor quando encontra. Alguém que sabe que o conhecimento real exige mais do que apenas consumir. Exige praticar com dedicação. E aqui preciso falar algo importante com você. Criar este tipo de conteúdo, pesquisar nos escritos de Florence, traduzir seus ensinamentos para uma linguagem que faça sentido hoje. Tudo isso exige dedicação, exige horas de estudo, exige compromisso com a verdade espiritual. Se este conhecimento sobre o silêncio sagrado tocou você de alguma forma, se você sentiu que algo aqui pode realmente transformar sua vida, existe uma forma de honrar isso. Ali embaixo você vai encontrar o botão de valeu demais. É uma forma de dizer que este conhecimento tem valor para você. E você quer que mais conteúdo assim seja criado. Florence ensinou a lei da circulação. Quando você recebe algo valioso, quando você reconhece esse valor e o circula de volta, você abre canais para receber ainda mais. A energia precisa fluir, precisa circular. Quando você segura, ela estagna. Quando você circula, ela multiplica. O valeu demais não é apenas uma contribuição financeira, é um ato de fé na lei da circulação. É você dizendo ao universo que reconhece valor espiritual quando encontra, e o universo sempre responde quando você demonstra esse reconhecimento. Agora, deixa eu te contar o que vai acontecer se você realmente praticar o ritual do silêncio sagrado nos próximos 7 dias. Dias 1 e 2 vão parecer estranhos. Sua mente vai estar agitada. Você vai se perguntar se está fazendo certo. Vai se perguntar se está perdendo tempo. Isso é normal. Continue. Dia 3 vai ser o mais difícil. A resistência do terceiro dia que te falei. Pensamentos intensos, vontade de desistir, memórias emergindo. Continue. Dias 4 e 5, algo começa a mudar. A agitação diminui. Momentos de quietude real começam a aparecer. Você começa a perceber uma diferença sutil na sua forma de pensar durante o resto do dia. Continue. Dias 6 e 7, você entra num espaço diferente. O silêncio começa a se sentir natural. E é nesse espaço que as intuições surgem,
que as respostas chegam, que a clareza aparece. Não posso te prometer exatamente o que vai manifestar. Cada pessoa é única, cada situação é diferente. Mas posso te dizer o que Florence documentou em décadas de prática. Das pessoas que seguiram o ritual corretamente, mais de 90% relataram alguma forma de manifestação significativa nas 3 semanas seguintes. Algumas foram financeiras, algumas foram relacionais, algumas foram de saúde, algumas foram de clareza sobre o propósito de vida. O silêncio não manifesta o que você quer. O silêncio te conecta com o que é realmente seu. E quando você se conecta com o que é realmente seu, a manifestação é apenas uma consequência natural. Florence passou os últimos anos de sua vida praticando mais silêncio do que nunca. Ela que tinha passado décadas ensinando sobre o poder das palavras, descobriu que o maior poder estava no espaço entre as palavras. No final, Florence disse algo que seus alunos nunca esqueceram. Ela disse que passou a vida toda ensinando pessoas a falar com Deus, mas só no silêncio ela finalmente aprendeu a ouvir. Eu te contei sobre Beatriz, que ficou em silêncio e ouviu a intuição de ligar para a prima. Te contei sobre Ricardo, que ficou em silêncio e lembrou do antigo parceiro de negócios. Te contei sobre Emília, que ficou em silêncio e reencontrou sua essência de artista. Te contei sobre Gustavo, que ficou em silêncio e curou feridas de décadas. Todas essas pessoas tinham uma coisa em comum. Elas estavam dispostas a parar de falar e começar a ouvir. A pergunta que fica é: você está disposto? Amanhã, às 7 da manhã, existe um encontro marcado. Um encontro entre você e o silêncio. Um encontro que pode mudar tudo. Você pode ignorar esse encontro. Pode fechar esse vídeo e continuar sua vida normal. Continuar declarando com poder, continuar afirmando, continuar falando. Ou você pode honrar esse encontro. Pode sentar em silêncio por 7 minutos sagrados. Pode dar uma chance para o universo finalmente te falar. Florence dizia que o universo está sempre tentando nos guiar, sempre enviando sinais, sempre oferecendo respostas. O problema é que estamos barulhentos demais para ouvir. 7 minutos de silêncio. 7 dias consecutivos. É tudo o que você precisa para descobrir se isso funciona para você. Agora eu quero saber de você. Nos comentários me conta. Você vai começar o ritual do silêncio sagrado amanhã às 7 da manhã? Se sua resposta for sim, escreva silêncio sagrado nos comentários. Isso não é apenas um comentário, é um compromisso público. Florence ensinou que quando você declara algo publicamente, o poder dessa declaração se multiplica. Quando você escreve silêncio sagrado, você está fazendo um pacto consigo mesmo e está se conectando com todas as outras pessoas que estão fazendo o mesmo pacto. Lembra do silêncio coletivo amplificado? Quando você sabe que outros estão praticando junto, o campo de receptividade se expande. E se você já pratica alguma forma de silêncio ou meditação, me conta a sua experiência. O que você percebeu quando finalmente parou de falar com o universo e começou a ouvir? A resposta que você tanto busca pode estar a apenas 7 minutos de silêncio, de distância. Florence Scovel Shinn dedicou 19 anos de sua vida a ensinar o poder incrível das palavras, a como moldar a realidade com a voz. Mas seu maior legado talvez seja ter descoberto que existe algo ainda mais poderoso, algo que transcende o verbo, o poder do silêncio, um silêncio cultivado, intencional. 7 minutos sagrados, 7 da manhã. Um horário abençoado, 7 dias, uma semana de imersão. Está consumado. A transformação começa. O impossível se manifesta.